Paulo, no livro de Coríntios, alguns dizem que não é Paulo, mas vamos considerar que seja Paulo no livro de Coríntios. Ele fala sobre a divisão dos dons no meio da igreja. Ele cita vários órgãos do corpo. Cita o olho, a boca, os pés, as mãos, a cabeça, enfim. Ele fala da importância de cada órgão do corpo. E eu quero usar dessa ilustração de Paulo para falar um pouco das denominações. Porque desde que Lutero promoveu a reforma e a ruptura da Igreja Católica Romana e cria o movimento protestante, ele se alicerça, dos seus alicerces é que somente a Escritura, que antes na Igreja Católica só o sacerdote, o padre, poderia ministrar. E Lutero bate firme contra isso e diz que cada um agora pode ler a Escritura, até porque eu já falei em outro vídeo que era muito caro ter uma porção da Escritura, ou livro, uma Bíblia, né? Mas aí Paulo diz que cada um lê a Bíblia e que cada um, o Espírito Santo vai revelar a cada um. Só que isso na prática não deu certo de jeito nenhum. Porque como que isso não deu tão certo, porque logo depois, 100 anos depois, as várias denominações que vão surgindo e começam a ler a Bíblia e a interpretar, eles começam a ler e começam a achar os erros e começam a surgir os questionamentos e as perguntas. Surge um movimento pietista disso aí, pessoas que começam a questionar e ver as contradições que tinha na Bíblia, e isso deu um maior problema. Isso deu um maior problema. É só ver a história, deu um maior problema. E realmente ia dar problema, né? Porque Lutero advogava que agora a verdade era só os luteranos que tinham. Só os luteranos tinham a verdade. Mas ele disse antes que qualquer um poderia ler as Escrituras e que o Espírito Santo ia revelar, desde que a revelação fosse a da luterana, né? Da igreja luterana. Porque um batista lendo, ia ler, ia ter outra interpretação pelo mesmo Espírito Santo. Mas a verdade não podia estar com os batistas, tinha que estar com o luterano. E aí vieram os calvinistas, os anglicanos e todas as igrejas ortodoxas, até que chegou na modernidade, no movimento pentecostal, no novo pentecostal, e nós estamos vendo essa bagunça que está, né? E aí a analogia de Paulo em Coríntios diz que são vários membros, e o ouvido vai dizer ao pé, olha, não sou o pé, então não sou do corpo. São vários movimentos, mas ninguém se escuta, ninguém se entende. A verdade é a dele. Dele de quem? De quem advoga. Se você é um batista, a verdade está com o batista. Se você é um presbiteriano, a verdade está com o presbiteriano. A verdade é minha. Em qualquer movimento, se você vai em qualquer comunidade, aquelas que são mais liberais, e se eles dizem que lá é liberal, mas eu duvido que o pastor permita que uma pessoa que creia diferente da teologia dele, que a dele é a certa, ele vai permitir que essa pessoa fique falando lá no púlpito. Fala não, não deixa não. Não deixa não. Os judeus acreditavam em reencarnação. Imagina um crente falar em reencarnação hoje. Deixa não, a verdade está contida em cada denominação. Então, quando eu falo sempre aqui, eu falo no meu descontentamento, é que o movimento da reforma trouxe muita insanidade. E a denominação da qual fazemos parte, essa é que está certa, por isso que eu pulei fora desse sistema.
porque eu não me acho mais certo do que ninguém. Tudo que eu falo pode estar errado, mas é a minha convicção. Olhando história, lendo muito, procurando entender o que acontece na mente humana, vendo as distorções e os erros de interpretações que nós recebemos. Há muitos erros de interpretação, muita coisa errada. E aí todos aqueles que estão na denominação acham que a denominação dele é a certa. E não se dá o trabalho nem ao menos de procurar estudar um pouquinho da história das religiões, não se dão conta de procurar estudar um pouquinho do surgimento da Reforma com Lutero, de Calvino, do que aconteceu na Inglaterra. Nós precisamos olhar um pouquinho para a história. Faz um bem enorme olhar para a história.